Então, vamos dar continuidade aí ao nosso curso. Olha só que interessante, né? Nós fizemos os exemplos, né, no vídeo anterior, utilizando aí a classe ArrayList, né? Então aí nós, né, incluímos elementos dentro da lista, né, checamos se ela estava vazia, obtemos elementos da lista, né, inserimos o elemento na lista na posição tal, né, de forma bem transparente para a gente. E a gente tem que perceber o seguinte, né, lembrando daquela ideia de classe, né, então esse aqui é um diagrama de classe pensando aí na classe ArrayList, informando aqui para a gente que a ArrayList ela implementa uma interface list. Perfeito? E olha só que legal, né? A classe, né, linked list e a classe vector, elas também implementam essa interface list. Né? Isso significa que se eu utilizar, né, uma referência da interface list, né, para manipular tanto um objeto do tipo linked list ou ArrayList, eu vou ter o mesmo comportamento. Né? Então, olha só, vamos fazer esse teste aqui. Né? Vamos voltar lá, vamos fazer o seguinte, olha só, ao invés de a gente utilizar um ArrayList, se eu tivesse, então, utilizando aqui o linked list. Né? Então, eu poderia chegar aqui, ó, vou utilizar agora um linked list. Em teoria, está tudo funcionando. Né? A única coisa que está dando um erro aqui, ó, é exatamente aquele método que a gente tinha escrito aqui, que era basicamente para pegar os elementos que estão lá dentro daquela lista e mostrar na tela. Né? E qual que é o erro que está acontecendo aqui? O erro está acontecendo é o seguinte, o método que a gente tinha escrito, ele está considerando que ele recebe aqui, na verdade, um ArrayList e não um linked list. Então, por isso que está acontecendo um erro. Então, assim, para eu corrigir aqui, eu teria que chegar aqui, ó, linked, né, linked list, né? E aí, beleza, está tudo funcionando lá, né? Aqui para cima, aqui, em teoria, né? Tem um erro aqui, deixa eu ver o que é esse cara. Lista de nomes, o lista de nomes é um outro objeto aqui que a gente criou, né? Linked list. Aqui tá dando por causa do collections aqui. Né? Mas, enfim. Então, olha só. Corrigiu, né? Uma vez que eu peguei e alterei aqui. Ah, Rafael, mas então por que eu vou usar um linked list e não um ArrayList? Né? Os dois, eles têm a mesma interface, né? Eles implementam a interface list. Né? E a diferença entre eles é puramente em função do desempenho computacional. Né? Quando vocês fazem lá o curso de estrutura de dados, vocês são apresentados aí uma lista, né, digamos assim, estática, né? Então vocês implementam ela lá utilizando vetores, e aí depois, né, vocês são apresentados aí a uma lista dinâmica, né? E a gente, né, o professor lá, ele mostra para vocês que se você utiliza a estrutura estática, você tem os ganhos em determinadas situações e em outras situações o ideal é que você utiliza um linked list. Né? Então, o fato de você utilizar aqui, né, um ArrayList ou um linked list vai ser, né, a adoção de um ou de outro vai ser puramente em função de desempenho computacional. E isso é muito importante. Tá? Você, um engenheiro da computação, né, um analista de sistema, um desenvolvedor de software, ele tem que conhecer esses fundamentos de forma assim, muito detalhada, para que quando ele começar a implementar aqui a lista, né, ele vai falar assim, ó, qual que eu vou usar? Eu vou usar um linked list ou eu vou usar um ArrayList? Né? Então, qual que eu vou utilizar? Beleza. Então, então, assim, a gente acabou de perceber que a gente pode usar tanto o linked list quanto o ArrayList. Né? Os dois vão ter a mesma interface. Se eu usasse aqui o vector, também teria a mesma interface. Tá? A questão do vector lá é um outro detalhezinho, né, de sincronia e tal. Mas todos eles usam a mesma interface, né, implementam a mesma interface. Agora, bom, Rafael, então se eu tivesse que alterar aqui a nossa classe aí para deixar de usar o ArrayList, o linked list, eu tivesse alguma função que estaria recebendo aqui um ArrayList, eu teria que corrigir todos os lugares e tal, estaria usando a ArrayList? Sim. Se você estivesse fazendo dessa forma, sim, você vai ter que alterar em todos os lugares.
Ah, Rafael, mas não tem uma forma de você trabalhar com isso sem a necessidade de chegar lá? Imagina se tivesse 30 funções lá que estivesse trabalhando aqui com linked list, né? E depois virou array list, né? Eu teria que sair alterando tudo, né? Aí, por exemplo, eu ia sair dando erro para tudo quanto é canto. Não, tem uma forma e essa forma já foi apresentada para vocês, que é utilizar o quê? A ideia do polimorfismo, né? A gente pensar aqui o seguinte, né? Se tanto o linked list quanto o array list, eles implementam a interface list, então por que não fazer o seguinte? Eu vou criar aqui uma referência, na verdade, para list, ok? Então eu vou ter aqui uma referência para list. E aí eu vou manipular o objeto, né, independente de qual é o tipo daquele objeto. E aí é o seguinte, na minha função aqui, ó, ao invés de eu receber aqui o objeto, o tipo específico, né, eu faço o seguinte, eu recebo aqui ó, a interface que ele implementa. Ok? Então, olha só, agora eu estou usando o linked list. Não, o linked list nessa situação aqui ele não é legal, não. O melhor é o array list. Né? Aí, beleza. Então, tá lá. Tudo funcionando. Mudou. Né? Mas não percebi, né? Ele está mudando a forma que ele está trabalhando internamente. Né? Um está utilizando ali vetores, né, para armazenar as informações e o outro está usando aí listas ligadas, né, listas dinâmicas. Tá certo? Então, essa aí foi um comentário aí para um vídeo aí para esclarecer um pouquinho essa ideia aí dos lists, né? Array list, linked list, vector, etc. Tá certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo.